Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Melhor dizendo, Eclesiastes capítulo 11, do verso 9 em diante. Eclesiastes 11, 9. Jovem, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade, segue pelos caminhos do teu coração, pelo desejo dos teus olhos, porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas estas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Capítulo 12 agora. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a lua e as estrelas escureçam e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados, cessarem os moedores e já serem poucos os que olham pelas janelas se escurecem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos. Vamos ao verso 8. Que grande ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre e sábio, também ensinou conhecimento ao povo, refletiu e examinou, organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu invoco o teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou Salomão a escrever esta sabedoria, a sabedoria da experiência, das vidas, de reter o conhecimento, de buscar o maior conhecimento que é o Senhor e a tua intervenção em todas as fases da nossa vida. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, que haveremos de um dia prestar conta de todas as nossas atividades, as boas e as más que realizamos através dos nossos corpos e sentidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, suplicamos o teu poder para nos santificar. Suplicamos a tua intervenção, meu Deus, e a tua ação, meu Deus, para nos pautar, nos conduzir, meu Deus, em toda a nossa trajetória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã eu invoco o teu poder. Afasta, afugenta os inimigos da mensagem, os inimigos do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te suplico, ó Santo Espírito, usa a minha vida e esse tempo consagrado a ti, para expor e pregar a tua palavra. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, essa mensagem será colocada na plataforma, nos proteja, meu Deus, e que ali as pessoas possam se alimentar ouvindo a tua sabedoria e a mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Te clamamos, te invocamos nesta manhã, Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, a remanescente cristã Filadélfia engrandece e adora o Deus Altíssimo, engrandece e adora o Senhor Jesus Cristo, engrandece e adora o Santo Espírito. Dependemos de ti. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como é bom nascermos em berço cristão. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom, como nos dizem o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, logo no capítulo 1, logo de início, ele fala que fomos colocados em região celestial. Se você já foi colocado em região celestial, glorifique a Deus. Você saiu dessa esfera corrompida, onde as instituições jazem do maligno, e a tua fé te coloca numa região, numa posição de crente. Neste mesmo capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ele fala do plano de salvação que Deus elege, Deus seleciona, o Filho de Deus paga o preço da redenção, da expiação dos teus pecados e o perdão pelo seu sacrifício, pelo poder do seu sangue, e ele sela como uma garantia para alcançar as promessas e a vida eterna com o Espírito Santo. Você está selado
louvado seja, temos que procurar nos posicionar em obediência. Viver uma vida com Deus em todas as fases da vida é dificílimo. Cada vida, cada estágio transitório da nossa vida possui seu grau de dificuldade, principalmente nos locais onde assim nós nos colocamos, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, e às vezes por escolhas erradas que você fez lá no seu casamento, ou talvez na sua área profissional, você enfrenta desafios dificílimos, onde fica difícil o testemunho do Senhor Jesus Cristo em sua vida, em seu viver. Estamos vivendo época de muitas vicissitudes, da dificuldade de conquistar e sobreviver. É uma atividade difícil e precisamos dele. O Senhor Jesus Cristo nos advertiu: sem mim nada podeis fazer. Observando para o exemplo que aqui nos é citado na manhã, o escritor do livro de Eclesiastes, Salomão foi um homem privilegiado. Seu pai Davi conquistou palmo a palmo todo o território da promessa, que foi praticamente peregrinado e demarcado por Salomão, por Abraão, o patriarca, e ele praticamente pegou o reino pronto. Davi, para ele foi muito difícil manter a unificação das tribos, manter a nação adorando um único Deus, mas ele conquistou isso tudo com êxito, tanto é que o Senhor o intitulou de um homem segundo o coração de Deus. Deus o corrigiu, Deus o levantou, Deus o exaltou em diversas fases, e em todas as experiências de Davi ele nos ensina, ele expõe a nossa natureza humana, a falibilidade do nosso ser, da nossa natureza, mas ao mesmo tempo aponta e nos orienta, como no Salmo 51, a sempre estarmos colocando a nossa vida de forma penitente diante de Deus, o adorando e engrandecendo e buscando a santificação, sermos usados por Deus. Salomão pegou o reino pronto e ele não tinha algumas das experiências práticas que Davi tinha, e ele pôs a perder, pois transgrediu alguns princípios terríveis da lei de Moisés, que o juízo seria grave para a sua vida, né? Davi gostava muito de mulheres, mas Davi nunca se prostrou diante de outros deuses. Salomão transgrediu a lei, Deuteronômio 17, ele teve várias mulheres. Além de acumular cavalos, bons cavalos para a guerra, também foi muito apegado ao dinheiro e acabou até escravizando seu próprio povo para construir as suas grandes edificações, ostentar as suas grandes edificações. E em tudo nós aprendemos com a vida de Salomão. E vemos aqui agora um Salomão já observando as consequências e implicações dos seus pecados. Ele escreve Eclesiastes, observando tudo isso e mostrando a importância de sermos pautados com o aguilhão do sumo pastor, como está aí no verso 12, Eclesiastes 12, 11. As palavras dos sábios como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Veja que Salomão aprendeu muito bem isso. Ao observar, Salomão catalogou muitos livros e conhecimento acerca de diversas áreas da ciência. Na agricultura e na pecuária, ele observava lá como os pastores, os que conduziam o rebanho, tangiam os animais, em especial o boi, para exercer uma determinada atividade. O aguilhão era uma vara que tinha na sua ponta fixada uma seta, um prego pontiagudo, como um prego pontiagudo, e quando o boi ali, que é um animal tão submisso, de repente ficava um tanto que molenga ou não queria cumprir a função, o pastor, o homem que cuida do campo, dava uma perfurada com um aguilhão, com a vara pontiaguda no boi, e o boi ali acelerava o trabalho para que ele fosse submisso a cumprir aquela missão. Veja que Salomão, ele entendeu tudo isso, quão importante é o conhecimento de Deus para nos pautar, para nos orientar, para que nós, assim como o boi submisso é conduzido ali por aquele aguilhão, nós também temos que receber o aguilhão da lei do Senhor. São as suas orientações, a lei de Moisés, a lei do Senhor, que está em Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo
tem que ser aguilhão em nossas vidas. Paulo é mais profundo quando fala isso sobre a lei. A lei, nós sabemos que quando olhamos para ela, nós estamos fadados a sermos condenados, porque somos falhos, propensos a nos cansarmos como alguns bois, e não temos muitas vezes competência para cumprir as exigências da lei. A lei veio simplesmente para nos condenar e para nos mostrar, nos orientar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja que ele fala, as palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres. Veja que ele reuniu na multidão de conselhos, ele pôde analisar a tudo e reter o que é bom, porque o diabo muitas vezes se mescla e se disfarça em religiões pagãs. Por isso que nós vemos que a serpente fala meias verdades para Eva, lá, nosso primeiro casal do Éden. Mistura verdades preciosas com a mentira que leva às doenças e à morte. Salomão ali, ele fez um compilado e pegou muita sabedoria da sua época e ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, mostrando a sabedoria das experiências, vendo as pessoas errando, vendo as pessoas falhando. Ele ali traz as orientações, os ensinamentos da vida e das experiências das pessoas. Salomão escreve um verdadeiro tratado de antropologia aqui em Eclesiastes. Veja que ele dadas por um único pastor. Ele lembra novamente o pastor com o aguilhão conduzindo o boi para a tarefa. Ele lembra dos pastores, dos mestres com o conhecimento para orientar os de sua época. E ele vê ele como rei que também era pastor. Veja que os profetas tratavam os reis daquela forma. E veja na morte do rei Acabe, onde ali o profeta Micaías, né, ele via ali Israel como as ovelhas despertas sem o pastor, porque já havia lá uma determinação no céu, o espírito de mentira que seria na boca dos profetas, induziria o rei Acabe a ir para a guerra, para a empreitada, mesmo disfarçado, para ser morto por uma flecha, uma seta que entrou entre os espaços das escamas. Então veja que ele fala aí, né, ele revela, o Micaías ele revela, né, vi Israel, ovelhas dispersas sem pastores. Os reis também eram chamados de pastores. Em especial nós temos o privilégio, neste dia de hoje, em plena dispensação da graça, de ter um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja como o aguilhão da palavra te conduz a confiar neste Deus que tem todo o poder para prover. Ele está cuidando de você. Às vezes ele usa o aguilhão mesmo da palavra quando vem e nos exorta, dá aquela perfurada em nossas consciências e nos toca bem no local onde estamos pecando, onde estamos falhando. Mas o Senhor toca com o aguilhão da sua palavra, da sua lei, para que nós venhamos a produzir aquilo que agrada a Deus. Assim como o lavrador pode olhar para trás e ver, eu não tenho força para fazer isso, mas esse boi aqui cumpriu o papel direitinho, olha, fez o arado, cumpriu o seu papel para fazer aquela determinada tarefa. Bem assim o Senhor, não que Ele não tenha poder, Ele tem todo o poder, mas Ele quer olhar para você e se agradar de habitar em você por meio do Espírito e realizar um grande propósito, uma grande obra através da sua vida. Permita que o aguilhão de Deus fure você e te induza a cumprir o seu papel. Salomão reconhece isso. Veja que ele compara também este aguilhão que perfura e conduz, que pauta, que orienta, ele conduz aos pregos que são fixados, né? Às vezes nós vemos salas de alguns homens que tiveram méritos aí na vida acadêmica, né? É comum quando entramos em consultórios médicos, na mais bela de todas as ciências, na medicina, vemos que os médicos colocam ali os seus diplomas, os seus certificados, né? E isso é um mérito, né? Porque eu tenho muita admiração pela ciência médica, pela engenharia, são duas ciências belíssimas, né? Eu olho para o Elon Musk e fico muito admirado de ver os avanços da tecnologia, trazendo soluções para a sociedade. E ele fala para nós observarmos dessa forma que os pregos têm as suas finalidades. Quando observamos para a sociedade, temos que entender isso. Tudo tem a sua finalidade.
Ali não está por acaso aquilo que foi realizado, aquela tecnologia. Tem uma finalidade. E a palavra de Deus tem finalidade boa, proveitosa e agradável para cumprir aquilo em nossa vida, em nosso viver, o que o Senhor tem para as nossas vidas. A sabedoria. Coloque a palavra de Deus fixada nas tábuas do teu coração com pregos. A palavra de Deus que te orienta, para que você nunca se esqueça, para que na hora, no momento difícil, no dia mau, este conhecimento venha à tona e te instrua. Está todo mundo indo por esse caminho, mas a palavra do Senhor me instrui a agir dessa forma, a ouvir os profetas, o Senhor Jesus Cristo e a mensagem apostólica das epístolas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja que Salomão, nesse estágio em que ele reconhece a importância disso, dos aguilhões, ele nos fala de um estágio, no capítulo 12 é o estágio final da vida do homem, é o estágio da velhice. Eu fiz questão de citar o verso 11 e 9, porque ele está trazendo a parte da juventude do homem, onde o homem, o jovem nasce, passa pela adolescência, a juventude, chega à fase dos investimentos, onde ele tem que investir no casamento, na escolha de com quem ele vai se casar, na escolha do investimento, onde trabalhar, na busca da carreira onde ele vai exercer a sua profissão, fazer os investimentos. Na mensagem de início deste culto eu falei sobre isso, sobre a diversidade de investimentos e da importância de não colocarmos todos os ovos numa carteira única de investimento, mas investirmos em outras formas de investimento, para não, se houver uma crise, houver algum problema, você não perca todos os seus investimentos num único lugar. E aí vemos que ele fala no verso 9: jovem, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade, segue pelos caminhos do teu coração, pelo desejo dos teus olhos, porém sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Veja a importância de vivermos uma vida, todos os estágios da nossa vida, não somente a juventude, mas em especial, como ele fala aqui, a juventude, de buscarmos os nossos sonhos, de escolhermos uma boa esposa, de escolhermos a área acadêmica, a área de atuação, a área profissional, fazermos boas escolhas, um bom investimento no automóvel que você vai comprar, nas amizades, em todas as áreas da nossa vida, de relacionamentos interpessoais, nós devemos buscar o conselho da palavra de Deus. Muito cuidado, porque nos dias de hoje nós vemos muita filosofia enganosa. Salomão, na sua juventude, também foi enganado. Amante do conhecimento, se apaixonou a tal ponto de ficar observado, sempre buscando conhecimento, escrever livros, acabou se aprofundando em ciências ocultas e foi algo terrível. E uma das piores formas de satanismo é muitas vezes se aproveitar da liberdade que temos em Cristo Jesus para vivermos uma vida libertina. Veja que existe até religião para essas coisas, né? Misturado e mesclado de cristianismo. Se coloca ali uma imagem de Jesus em livros de autoajuda, em religiões esotéricas, de espiritualismo. Virou até refrão de música: você é livre, freedom, 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 e faz o que tu queres. Já virou refrão até da música do falecido, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Sabe que isso é um dos versos da Bíblia satânica, de um dos maiores magos do século XX, o Aleister Crowley, né? Faz o que tu queres, porque no satanismo, às vezes você não precisa cultuar o diabo e os demônios, basta você viver segundo a carne. Já visto que Salomão conhecia muito bem isso, que os cultos pagãos sempre envolviam a licenciosidade. Leia o livro de Ezequiel, leia o livro de Osés e você vai entender isso. Trocavam o Deus da santidade, da castidade, né, que respeita a família, por um Deus licencioso, imoral. Então muitas pessoas hoje seguem aí uma vida imoral e acham que Deus está nesse caso aí. Não vou nem citar o nome de uma pessoa aí que ganha as redes sociais falando isso, que Deus está abençoando lá aquela atividade promíscua que está praticando. Deus não está nisso, porque nós vemos lá em Apocalipse, nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, né, em especial uma listagem de pessoas que não vão herdar o reino dos céus, que seguem
o desejo dos seus instintos, né? Buscam obcecadamente cumprir e atingir os seus instintos. Isso é uma condenação. Veja que no verso 9, 11 e 9, Salomão fala da importância, porém sabe que Deus trará juízo por todas essas coisas. Cuidado na juventude, você está cheio de hormônio, cheio de força, vitalidade, e muitas vezes seduzido pelas formas de vaidade, do sexo, da ostentação dos bens materiais, e tudo isso pode te conduzir à destruição, e trazer sequelas de curto, médio e longo prazo. Veja como Paulo está em harmonia com Salomão em 2 Coríntios 5:10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Todos passarão pelo tribunal de Cristo para prestar conta das boas e das más obras da carne. Veja que Moisés foi um homem escolhido por Deus com uma missão, mas veja que um pecado que talvez até ele se deu por esquecido. Ele deveria falar a rocha pela segunda vez, mas ele foi inflamado pelas murmurações da massa, e ele com seu cajado místico, né, que Deus usava através daquele cajado, ele pega aquele cajado e com fúria finca na rocha, ele bate na rocha, né? A água sai, mas a fatura chega. O Senhor manda ele subir ao monte, ele contempla a terra, olha a terra que eu prometi, não falei que vocês iam chegar aqui? Mas você não vai entrar porque pecaste contra mim nas águas de Meribá. Então veja que até tendo o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós seremos julgados pela legitimidade com que utilizamos do Espírito Santo para realizar a obra. A legitimidade daquilo que estamos realizando, se encontra respaldo ou não nas Escrituras Sagradas. Tem método para destruir a vida das pessoas, tem método para se construir o reino de Deus, e o método tem que encontrar respaldo na palavra de Deus. Veja que muitas vezes as pessoas dizem: o que importa, os fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins. Deus está no negócio, cuidado. Eu digo por experiência própria, e não está. Muitas vezes as pessoas estão utilizando métodos e cartilhas erradas, de pessoas que são até esotéricos infiltrados dentro do cristianismo, seguindo as suas cartilhas e construindo um evangelho que não é de Deus. E algumas pessoas trocam, né? Veja o Demas lá, abandonou a sã doutrina e começou a seguir a doutrina corrompida do mundo, perverteu-se da sã doutrina. Os nicolaítas, que também vieram do cristianismo puro, um homem cheio da sabedoria, do conhecimento, fundam uma seita gnóstica terrível, que o Senhor aponta lá em Apocalipse, né? Nicolau, que era um dos diáconos cheios de sabedoria e de conhecimento. Veja no verso 11 e 10. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Veja como o tempo passa rápido. Quando olhamos para trás, principalmente eu olho assim da década de 2000 para 2010, foi um tempo. De 2010 para 2020, um tempo parece que mais acelerado. Quando eu olho para o ano em que estamos hoje, dia 22 de junho de 2025, já estamos na metade desta terceira década dos anos 2000, e parece que passou mais rápido ainda. O tempo parece estar sendo abreviado, e quando olhamos ao redor, vemos os métodos, as estratégias, as oportunidades que algumas pessoas têm para fazer algo bom que engrandeça a Deus. O cara põe tudo a perder. O cara constrói um ministério como Davi ali construiu um reino, manteve a unificação. Salomão põe tudo a perder em questão de minutos, de segundos, porque transgrediu lá Deuteronômio 17. Complicadas, temos que estar atentos a isso. Quem peca, peca contra si mesmo e contra o seu próximo. Nossos pecados muitas vezes atingem as pessoas mais próximas, atingem o inocente, o inconsequente daquele que é alcoólatra e vai dirigir, de repente atinge alguém que está na porta da igreja, como eu vi uma vez.
os crentes ali em alegria, depois do culto, confraternizando, um maluco vem em alta velocidade, alcoolizado, e faz um verdadeiro derrubo dominó ali, um boliche na porta da igreja. Coisa terrível. São coisas que acontecem. Nós cristãos somos afetados, sim, perdemos entes queridos, mas os cristãos têm um alívio, porque se estão verdadeiramente em Cristo, a morte é apenas um detalhe. Louvado seja, lembra-te do teu Criador. Todavia quero trazer à memória o que me traz a esperança. Quão bom é crescermos no caminho do Senhor e já sermos instruídos desde a infância no que é certo e o que é errado. Grandes e pequenos comparecerão diante do Senhor no julgamento. Veja em Apocalipse. Digo isso porque quando eu era pequenininho, e se eu fazia alguma coisa errada, eu logo lembrei. Minha mãe já falou para não mexer nisso. E às vezes quando estamos fazendo coisas erradas, mesmo crianças, queremos fazer escondido para que os nossos pais não vejam. Então, lembra-te do teu Criador, lembra da instrução da palavra. Não copie o mundo, nem as suas práticas, muito cuidado. Né? Por mais que esteja com maquiagem de evangelho, não é do evangelho, é engodo. É engodo para levar à destruição. Veja que ele fala, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Vão chegar os dias difíceis, portanto tomai todos os componentes da armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau. Aproveita o teu cérebro e a capacidade de armazenamento que tu tens hoje. Estou me lembrando aqui da minha sobrinha, é incrível, né? Você fala algumas coisas para ela, ela é médica, né? Tem uma capacidade de armazenamento, de decorar as coisas, que é uma coisa incrível. Tem técnicas lá, mas eu creio que é dom de Deus, né? A mais bela das profissões, né? E ela fala ali de forma rápida tudo aquilo que decora. Bem assim, Salomão está dizendo aqui, na tua juventude, aplica a tua mente, a tua vida se engaja em absorver a palavra de Deus. Me lembro também aqui da minha esposa, que ela tem vários versículos decorados na mente, né? Ela canta e fica recitando versos. Você pergunta onde está tal conteúdo, tal texto num salmo, ela sabe o salmo. Ou seja, quando o nosso corpo ainda tem vigor, busque o conhecimento, busque armazenar essa sabedoria na tua mente, porque os dias difíceis virão. Quando o teu corpo ficar velho, teu corpo estiver fraquejando, talvez você não tenha nem onde recorrer, porque você sabe que o teu cérebro vai definhando, a tua capacidade de armazenar o conhecimento, os esquecimentos começam a ser mais frequentes, a memória vai ficando fraca, e aí você não está preparado para o estágio final da vida dos homens. Nascem em pecado, morrem em pecado, sem se aproveitar da sabedoria. As orientações ao longo da vida, as placas de orientação foram trazidas pelos evangelistas, pelos pregadores, mas as pessoas não souberam aproveitar. Antes que o sol e a lua, o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva. Veja que ele usa a ilustração daquilo que somos acostumados a ver todos os anos. O sol no movimento rotativo e transladativo da Terra, né? Dia e noite, 24 horas, o ano de 365 dias, 366 dias, e nós vemos os ciclos, as 4 estações do ano. Isso passa tão rápido, como acabamos de dizer alguns instantes atrás. Esses ciclos repetitivos vão passando e as pessoas às vezes nem se apercebem disso. E vem a chuva, vem a tempestade, às vezes chove bem forte. Algumas casas são construídas em locais bons e pode às vezes vir uma chuva forte, mas aquelas casas resistem. E existem outras casas que estão em fundamento de areia, e quando vem o cal, a chuva forte, vem uma condição climática muito forte, aquela casa não resiste e acaba desabando. O Senhor Jesus Cristo já nos ensinou isso. Fundamentos, onde estamos investindo o fundamento das nossas edificações, das nossas construções, da nossa mente, tem fundamento. E aí ele vai utilizar do exemplo da casa. A casa é um exemplo para a nossa vida. Veja o que ele fala aí. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes
andarem curvados e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pela janela se escurecerem. Veja que ele está utilizando a ilustração, a alegoria de uma casa com o nosso corpo humano. Eis que estou à porta e bato. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo também utilizou a ilustração da casa, dizendo que o Senhor Jesus Cristo está batendo a porta e querendo entrar em nosso coração para cear conosco, nos trazer o banquete do conhecimento, da orientação, da sua presença sobre as nossas vidas. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jó tinha muitos servos. Lá em Jó 1,3 fala que a quantidade de animais é uma grande empresa logística. Animais e muitos servos. Abraão tinha 318 servos. Se torna um grande guerreiro porque tinha 318 servos. Quando lá os 5 reis enfrentam os 4 reis ali na fértil crescente, lá está o forte guerreiro Abraão com seus 318, resgatando Ló e a sua fazenda, a sua família. Veja que é interessante que somos comparados a uma casa. O Senhor Jesus Cristo nos compara a plantas, a árvores e a ramos que tem que dar bons frutos. Salomão está comparando a gente à casa, né? Eu digo isso que eu fiz uma boa reforma na minha casa lá em 2008, né? E quando a gente olha às vezes para essa casa, sem reforma, vai deteriorando as condições climáticas, o sol vai rachando a tinta, a textura, e começam a vir problemas, o telhado vai ali se puindo, vai se desgastando, a madeira vai apodrecendo, as casas vão perdendo o seu aspecto. Veja que ele fala, quando os guardas da casa tremerem. Quem são os guardas da casa, né? Pernas para que te quero, os braços para se defenderem, né? Vai ficando fraco, os braços e as pernas, né? Eu que o diga, lembrando de João, já na sua velhice, um dos últimos bispos de Éfeso, o último discípulo a morrer de velhice, ele era carregado pelos membros da igreja porque não aguentava mais se manter em pé. Me lembrei também do grande pastor ainda vivo, está em estado grave, vamos estar orando e clamando por ele, o Jimmy Swaggart, com 90 anos. Eles colocam lá a cadeira, lá ele se senta e prega a palavra de Deus, né? Porque suas pernas já estão cansadas. A velhice chegou e esse homem que tem tanta experiência, fez até uma Bíblia de estudo lá, com grandes ensinamentos de aplicação para os pregadores que precisam de uma mensagem, um insight rápido, né? As pernas ficam cansadas, né? Os braços já não têm mais capacidade de se defender. Estamos aprendendo aqui, conforme a velhice vai chegando, toda aquela vitalidade vai se esvaindo, né? Os seus sentidos começam a se degenerar, você perde a força. E aí o que acontece?